Boas malta, sou o Nero e neste vídeo vamos ver de que maneira é que o Norby dos Aurora tem impacto tanto de T como de CT no Anubis. Como podem ver aqui pelas stats da HLTV, dentro do top 50 ele é o jogador com melhor rating em 9 mapas jogados, por isso siga a passar para a análise. Bem, falando aqui inicialmente sobre anti-ecos e de que maneira ele aborda este tipo de rondas, normalmente ele gosta de fazer esta double pick com um segundo jogador. Normalmente também sai uma flash aqui do meio, para eles abrirem. Aqui, esta flash tabelada aqui pelo buraco. E fazendo isto, eles estão a tirar inf, imediatamente de início de ronda, aqui na zona das águas. Estão a tirar proveito das armas que têm, tirando duelos de long range. E ao mesmo tempo, se eles morrerem, não é assim tão fácil para os T's conseguirem apanhar as armas que ficam dropadas aqui, porque tu consegues contrariar isso depois com troca de utility. Outra maneira aqui de jogar este tipo de rondas é basicamente jogarem aqui mais do CT, recuados. Ele aqui vai acabar por flashar aqui uma para meter pressão. Aqui a ideia dele inicial é jogar aqui mais recuado do CT. E como é anti-echo, muitas das vezes os T's não vão ter assim tantas smokes para smoká-lo. Neste caso eles tinham aqui um force já estudado da base. E os Apex fizeram aqui uma explosão B, um rush B, com smoke aqui à esquerda do BS. Então ele aqui depois vai adaptar e molar e passar por trás da smoke aqui para o BS para ajudar o Kenzie que está a jogar aqui também defensivo. Mas pronto, a ideia inicial lá está, é tipo jogarem do CT outra vez, a jogar com a distância, você jogando daqui, destes ângulos aqui, ou até mesmo cá recuado aqui atrás, é bom porque nem sempre vão ser assim tão fácil de vocês serem flashados, ao mesmo tempo também nem sempre os T's vão ter smokes para vos smocar. Na default aqui de um jogador B, o que é mais comum, não só do Nori, mas também de grande parte dos jogadores que jogam B, é vocês ficarem aqui com a info do fundo, seja da maneira que for, seja desta maneira que ele está aqui a tirar info sem fazer barulho. Então o Archer B, se vocês fizerem barulho a saltar, ele vai ouvir e pode tentar vir dar aqui um pré-fire. Então ele aqui está a saltar sem fazer barulho, atenção a esse detalhe. E ao mesmo tempo ele aqui acaba por ganhar muito tempo, tendo a info aqui do fundo, ou seja, ele acaba por poupar muito utility, que depois usa mid-round ou late-round. Bem, avançando aqui na ronda, vocês podem ver que ele acaba por poupar mesmo muito utility, ele acaba por não gastar quase nada, só gastou aquela flash de início para pôr alguma pressão. E uma das adaptações mid-round que ele gosta de ter é esta aqui, que é depois, acaba por vir aqui fazer um setup com o jogador aqui do escuro, smoke ao fundo para ter cobertura e para conseguir jogar aqui em segundo contacto, sem problemas. Ele acaba por jogar aqui também ao mesmo tempo anti-flash, que é normal os T's ganharem aqui a zona do escuro com uma flash aqui de trás. E pronto, ele tem aqui o apoio também de um terceiro jogador. Está ali a jogar altar, que é o jogador número 5, exatamente. E pronto, ele acaba por jogar aqui em segundo contacto. E acabam por tirar info depois a abrir aqui os dois. Nesta ronda aqui ele vai repetir a default. Vai acabar por flashar ali uma de início para meter alguma pressão. E com esta flash acaba por contrariar esta play aqui agressiva de dois jogadores a fazerem double pick. Aqui pelo fundo. E ele conseguiu perceber que eles recuaram, então ele manteve a info. Ele na ronda anterior estava de mola na mão. Tipo, e a reação dele, caso fosse alguma explosão, era molar ou smocar aqui contra esta pedra aqui que vocês estão aqui a ver à direita. Nesta ronda ele fica de smoke. Já agora, de que maneira que vocês ficam aqui a tirar info? Tem que subir este grau aqui. E depois ter aqui a movimentação para bater aqui com a cabeça. E pronto, lá está. Ele acaba por poupar muito utility. Aqui, pausando aqui no mid-round. E para vocês terem uma ideia mais macro do mapa em si. Pelo menos na meta atual, o que é muito comum agora de CT é quando os T's fazem aqui o domínio meio com smoke janela e molo aqui duplas. Os CTs normalmente precisam de reagir de alguma maneira, porque senão vão perder muito espaço no mapa e isso complica muito a ronda para os CTs. Ele aqui não precisa de reagir, porque eles estão a tirar info aqui no meio, então se vocês já estão a tirar info de um lado, não é assim tão bom vocês estarem a tirar info do outro ao mesmo tempo, ou seja, estarem a tirar info meio e B.
mas há exceções, obviamente. Se vocês souberem, por exemplo, que vocês só têm que, pela info que vocês têm dos vossos teammates, que vocês sabem que só está aqui um lurker B, ou se é que está, mas no máximo está aqui um jogador aqui no B. Então é bom, por exemplo, vocês tirarem um 2x1 aqui com o jogador do B, seja com flash, seja só no contacto e etc. Então lá está, vocês mid-round vão ter que ter essa proatividade, como os jogadores do B, e tanto o jogador do B como aqui o jogador do escuro. E lá está, nesta ronda eles não vão tirar essa info, não vão precisar de tirar essa info porque já estão a tirar info meio. Ao mesmo tempo que vocês poupam aqui muito utility com esta tiragem de info, vocês conseguem depois dropar spam ao vosso teammate ali do escuro para ele conseguir atrasar ainda mais ali aquela entrada. E pronto, eles agora já tiraram info meio, eles agora até estão relativamente bem na ronda, acabam por rodar o terceiro B, estão 5x3 e ainda assim aqui o Kenzie, vocês como podem ver ele está aqui e vai acabar por tirar info aqui mid-round, aliás é mid-round mais para o final do round, mas ele acaba por tirar aqui alguma info e já sabem que a ronda é A. E novamente a reação dele, smocar o fundo para ajudar aqui no rato depois. Outra maneira que ele gosta também de usar para poupar a utility é, em vez de ficar a saltar ali no BS, acaba por manter aqui este ângulo muitas vezes até como AUG. Então tipo, isto é basicamente a mesma ideia. Ele fica com a info do fundo, não precisa de gastar utility enquanto que não lhe tirarem esta info. Ele aqui ficou cego, mas depois devolveu a flash. Ele acredita que ninguém passou ali para a direita. Acho que aqui o Lucky também deve ter tirado alguma info e acho que eles basicamente sabiam que não tinha passado ali ninguém para a direita. Então lá está, ele mantendo este ângulo, está a poupar a utility, não precisa gastá-la. Agora se há alguma pressão ele ainda pensou em usar, mas houve a rotação. E ele lá está, ele dropa a smoke ali para o escuro, para o jogador do escuro atrasar ainda mais. Analisando agora de que maneira ele joga quando estão 3B. Basicamente ele aqui, na sua padrão, normalmente ele é o primeiro contacto para o fundo, mas quando eles estão 3B, aqui o KWP, o Latic acaba por ficar em primeiro contacto. Depois aqui vocês podem jogar de duas formas, ele aqui acaba por também estar anti-flash para aquela pop rato que eu tinha falado. E ao mesmo tempo vocês podem depois ficar aqui anti-flash à frente do pilar, ele está aqui perto do teammate, podem ficar aqui de molo, ou lá está, podem ficar anti-flash. Uma maneira de vocês ajudarem aqui meio, estando em número B, estando em 3B, é vocês droparem aqui utility. E lá está, vocês acabam por ficar em número B, ficam fortes B e ficam relativamente fortes, entre aspas, meio, porque o jogador vai ter um segundo kit e consegue atrasar aqui com utility. Novamente 3B, Latic novamente também em primeiro contacto. Ele dropa aqui uma HE para o teammate e vai ficar aqui no off-angle mais fechado. Este off-angle aqui é mais difícil de ficar cego, certo? É difícil de cegá-lo. Saiu aqui uma smoke dos T's de lurk e normalmente vocês têm que ter sempre cuidado com o jogador T passar aqui à esquerda da smoke, aqui pela zona do portão, que é basicamente onde ele está a apontar. O Kenzie acaba por morrer aqui no escuro. Acho que ele tinha info que estavam aqui o número pelo escuro. Ele acaba por smocar aqui uma no chão defensiva. E com isso ele ganha aqui muito tempo. E é um pouco difícil dos T's progredirem. E ao mesmo tempo lá está, ganha tempo para a rotação. E depois acaba por jogar aqui à volta dela e à volta do BS. Um outro setup bastante comum quando estão 3B é este aqui, que é um jogador aqui no portão, AWP primeiro contacto, lá está, e o jogador do escuro a jogar na sua default. E ele aqui, pronto, os Apex acabaram por explodir na smoke, mas é sempre uma posição forte, tendo aqui um primeiro contacto a baitar para vocês. Um setup recuado que vocês podem fazer também é este aqui, que ele está aqui em off-angle para um jogador que sai ali pelo escuro. Em princípio, a primeira kill é sempre vossa, porque aqui o entry acaba sempre por abrir aqui a rasgar com a mira aqui na tumba e vocês têm sempre a primeira kill normalmente, mas a nível alto de CS este off-angle vem sendo cada vez mais usado, então falando a um nível mais alto, lá está, tipo, acaba por ser um pouco previsível já hoje em dia, mas não deixa de ser um bom off-angle.
o segundo jogador acaba por jogar aqui em off-angle do altar. E segundo contacto também para jogadores que abram ali pelo escuro. E ele tipo não está a mostra para o fundo também, porque eles perderam a info do fundo. E também normalmente lá está, isto acontece quando vocês ficam sem bombas, quando vocês perdem info do fundo. E vocês já gastaram as smokes todas e lá está, tipo, fazem este setup recuado. Não só em anti-eco, mas também em buy rounds ele gosta de fazer aquela play agressiva com dois a picar aqui pelo escuro, com flash. E acabam por tirar logo o inf também. Acabou também por sair aqui Molo do jogador do A para as escadas, para ajudar. E lá está, ele aqui depois baita com esta smoke aqui no escuro, como se estivesse a fazer uma padrão normal e não tivessem ganho este espaço. E pronto, acabou por também depois jogar em segundo contacto. Mas os Apex estavam espertos para isto. Passando agora para o T-side. Os Aurora normalmente em anti-ecos têm uma abordagem mais direta e acabam por fazer normalmente um rush A, um rush B ou uma entrada B em contacto, ou exec B, não interessa, alguma dessas. E lá está, acabam por jogar aqui mais para os BS e como é uma ideia de ronda mais direta, ele acaba por ficar muitas das vezes e normalmente em anti-ecos e anti-forces suporte. E pronto, acabo por fazer aqui uma molo, céu e flash suporte. Ainda assim, temos aqui um exemplo de como ele joga um anti-eco se estiver em default. Acaba por molar aqui uma de início de anti-rush e meter uma flash aqui para meter alguma pressão no B. E acaba por ter aqui, lá está, uma abordagem mais recuada, da mesma ideia de CT, tirar duelos de longa distância. Ele aqui nem fica com a info direta, acaba por ficar mesmo aqui mais fechado e vai dobrando. E pronto, já tirou a info deles. Ele aqui tem que ter cuidado a jogar desta maneira. Mas a equipa também já está posicionada ali noutra zona do mapa para reagirem. E pronto. Falando aqui da default dele, vocês vão ver que ele é bastante proativo, é bastante dinâmico, ele não fica simplesmente a segurar o B. E vocês vão ver que ele vai ajudar muitas das vezes no meio. Então ele aqui de início, mola aqui uma de anti-rush, vai meter aqui esta HE que tira dano aqui a jogadores que estejam a tirar inf aqui na posição do Synopsy. Aqui o Synopsy por acaso estava posicionado cá dentro, mas a HE cai aqui mesmo na boca. E lá está, tipo, vocês vão ver aqui, por exemplo, desta ronda, ele mostra presença aqui no fundo. Acaba por jogar aqui mais recuado depois. E vai ajudar aqui no domínio meio. E ele aqui até vai atuar como um jogador do meio, aliás. Lá está, tem o suporte lático aqui para ele. Vai ser uma flash suporte ali da zona da varanda do A. E pronto, excelentes flash suporte. Conseguiu a entry e até quase conseguiu ali a segunda kill. Obviamente este dinamismo que eu estou a falar, dele ajudar meio, possivelmente não depende, não vem só dele, mas sim da equipa em geral e da maneira como os Aurora trabalham no T-side. E possivelmente, se calhar até jogam com bastantes calls à base, então pronto, já é setado e não é assim tanto da default dele, percebem? Mas pronto, por exemplo, aqui novamente ele mostra a presença ali no B com Molly Flash. Põe alguma pressão com aquela Flash no B. E ele aqui, esta ideia de Aurora é basicamente dar um boost aqui à esquerda, mesmo com smoke cá dos CTs. E o Norway tem tipo, a visão toda de um jogador do CT que esteja aqui nesta zona. E dois jogadores estão aqui a usar essa info do Norby para ganharem espaço aqui no meio em contacto, passando aqui passando mesmo a smoke dos CTs. Isto aqui é bom contra estilo de equipas que jogam com um jogador meio bastante recuado e lá está, que jogam só com um jogador meio. Possivelmente haverá até drop de utility aqui para ele, que é para ele atrasar meio o máximo, conseguir, e eles contrariam isso, ganhando logo este espaço em contacto e vão surpreender aqui o JL. Importante depois descerem sem fazer barulho, e lá está, eles aqui vão surpreender o JL por ganharam só isto em contacto, passaram uma smoke até, e é basicamente essa a ideia desta play aqui pelo meio. Bem, mostrando aqui outro exemplo da mesma play, ele veio, lá está, mostrar presença aqui no B com a Molo. Vai acabar por dar ali o boost no meio. Desta vez até é ele que dá.
E neste momento aqui, como vocês podem ver, saiu uma flash aqui no B. Então é basicamente aquilo que eu tinha falado também de CT. É normal os CTs reagirem aqui para tirar alguma info quando perdem aqui a zona do meio. Isto aqui até foi bastante cedo na ronda, mas normalmente isto acontece uns segundos mais tarde. Então lá está, vocês como lurkers B têm que estar sempre espertos para essas reações dos CTs. Eles aqui tiraram info com flash, ou seja, ele ouviu. E ele aqui depois de dar o boost, é importante ele ficar tipo a olhar costas. E ele olha até no timing certo. Só que infelizmente perdeu o duelo. Bem, outro exemplo aqui de como ele ajuda aqui o meio. Eles aqui, os Aurora vão ter uma ideia de ronda um pouco diferente. Vou ganhar o meio com duas molas rápidas. Ele acaba por ficar aqui suporte para o teammate. Ele molou a zona das duplas. E é importante falar aqui deste detalhe, que é, eles deixam a AWP, embora o Latic não tenha AWP nesta ronda, mas isto já é setado da base. Quando eles fazem esta play de ganhar o meio rápido, eles deixam a AWP a segurar o B, que é para lá estar, tipo, como eu tinha falado anteriormente, normalmente os CTs, quando perdem info do meio, um, tendem a reagir de alguma forma, e o Latic está mesmo aqui a punir essas reações B, basicamente. De certa maneira, ele vai acabar aqui por jogar como um lurker, como um segundo lurker, aqui atrasado. Um, da maneira como eles fizeram, não acaba por ser assim tão imprevisível, porque eles malaram duas meio, então mostraram presença de dois jogadores aqui. Mas se o Lucky tivesse feito o kit normal meio e ganhasse espaço e morresse, e o Nori jogasse depois mais tarde, sendo que ele, lá está, ele morreu, os CTs podem pensar, ok, matamos o jogador do meio, siga a focar no B e no A, e ele atuaria, lá está, como um segundo lurker, só que acaba por ser previsível devido ao take específico que eles fizeram no meio. Bem, falando aqui de outro detalhe que também é importante vocês saberem, ele aqui basicamente vai começar aqui num off-angle também bastante fechado. E aqui o que aconteceu foi um domínio, uma agressividade aqui pelos CTs na zona das águas, e vocês como lurkers Bs, vocês talvez tipo, tinham a tendência de querer reagir um, tirando aqui um para um com o jogador do B e etc. Mas vocês têm que ter sempre cuidado com isso porque os CTs já fazem hoje em dia essas agressividades, já contar com esse tipo de reações aqui pelo B. Então muitas das vezes tipo, até fazem um fake domínio um, e mantêm tipo 3B já à espera dessa reação. Também outra coisa que eles costumam fazer é deixar o AWP no B enquanto tens tipo os rifles a fazer aqui um domínio, seja aqui pelo A, seja aqui pelo escuro. Então vocês têm que ter sempre cuidado de que maneira que vocês reagem em B. Ele aqui vai acabar por não reagir B. Vai meter ali uma HE. Obviamente ele sabia aqui que tipo, cada LP estava escuro, que cada LP tinha picado escuro. Mas no timing em que ele fosse reagir, a AWP já estaria tipo, com a mira nele, por isso não valeria a pena reagir. Então uma reação normal quando saem essas agressividades pelo A ou pelas águas, é vocês ganharem espaço aqui pelo meio, que normalmente está mais enfraquecido. É isso que eles vão fazer basicamente. Porque lá está, se eles fizerem, os CTs fizerem domínio aqui pelo A em número, em princípio vai estar aqui a AWP à espera de reações. Se for um fake, eles também vão estar aqui fortes no B em princípio. E lá está, eles depois aqui vão deixar o Latic abrir. Mas a ideia de reação é basicamente essa. Reagir meio quando sai essas agressividades pelas águas. Depois daquilo do meio, eles acabaram por baitar. Eles smocaram aqui o museu. E normalmente esta smoke é para splitar aqui a zona do A. E eles como matar aqui um jogador a rodar do B, que era do LP, que tinha começado no escuro. Baitaram e pararam o jogo e deixaram aqui o Lucky jogar. E vai acabar por surpreender aqui os jogadores do B. O facto dele flashar esta pop aqui para meter pressão nas suas defaults, quando o LP dele realmente quer vir picar aqui ao B, acaba por não ser tão previsível desta pick, porque lá está, ele está sempre a dar os mesmos sinais no default e os CTs nunca sabem bem, ou causa sempre aquela pressão
de AWP estar a picar aqui no fundo. E pronto, malta, o vídeo foi este, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar e subscrever e vejo-vos nos próximos vídeos.